Olá! Vamos então continuar nossa aula sobre alocação dinâmica, parte 2. E nesse vídeo nós vamos falar de algo bastante interessante. Nós vamos falar sobre passagem de ponteiros por referência. É quando a gente passa um ponteiro para o ponteiro. Então tá aí o spoiler da aula, né? Vamos lá, vamos olhar para os slides. Então tá aí. Em alguns casos, pode ser muito útil passar a referência de um ponteiro para uma função. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos quando isso pode ser útil. Imagina que eu tenho uma função que vai alocar memória para dois vetores. Como é que a gente faz isso? Bom, nós sabemos que nós só conseguimos retornar o endereço de memória, né? A menos que eu criasse uma estrutura para isso, que parece complicado, tem um jeito mais fácil. Qual que é? Nós vamos passar a referência de um ponteiro. Ou seja, nós vamos mudar para onde que aquele ponteiro aponta. E para isso nós temos que passar a referência. Tá certo? Então qual que é a ideia? A ideia é que nós vamos armazenar o endereço nesse ponteiro que vem por parâmetro. Vamos entender isso com um exemplo que fica sempre mais fácil, né? Tá aí, uma função fictícia que aloca memória para dois vetores de tamanho n. Vamos dar uma olhada, olha só. A função ela não retorna nada, então o retorno aqui é um void, não é isso? Se chama aloca vetores e recebe dois vetores, só que esses vetores vêm por referência. Então quando você olhar aqui, int asterisco asterisco, por que tem dois asteriscos? Ora, isso aqui é um ponteiro para ponteiro, ou, caso prefiram, a referência de um ponteiro, tá? É a referência de um ponteiro também, tá certo? O perigo é confundir isso aqui com matrizes, mas daqui a pouquinho a gente vai entender a diferença. Do lado de cá, nós temos de novo a referência para um ponteiro. Então estou passando a referência de um ponteiro, que eu chamo de vetor 1, a referência de um outro ponteiro, que eu chamo de vetor 2, e finalmente n, que é a quantidade de memória que eu vou alocar para esses ponteiros, tá bom? Observe então o tipo int asterisco asterisco. Repetindo, trata-se de um ponteiro para ponteiro. Bacana, né? Mas e aí, como é que eu implemento essa função? Aqui é que está o grande detalhe, temos que fazer isso aqui com muito vagar, com muita calma. Olha aí a nossa função fictícia sendo implementada. O que aconteceu? Nós passamos aqui o ponteiro para ponteiro, né? Vetor 1, e o ponteiro para ponteiro, vetor 2. Nós sabemos que vetor 1 é, na verdade, o que? A referência de um ponteiro. E vetor 2 a referência de outro ponteiro. Pessoal, como é que eu mudo o conteúdo de um ponteiro? Vocês já sabem, né? Nós vamos acessar o conteúdo desse ponteiro. Como é um ponteiro para ponteiro, se eu pegar o conteúdo desse ponteiro, o que eu vou obter? É um ponteiro. Tá? Confuso? Bom, com o desenho vai ficar fácil daqui a pouco, tá? Mas vamos continuar com o exemplo aqui, O conteúdo de vetor 1 vai receber o que é a memória que eu estou alocando. Enquanto o conteúdo de vetor 2 vai receber uma outra memória que eu também vou alocar. Então a função fez o seu trabalho. Alocou memória para esses dois vetores, né? E claro, para poder alterar o valor do ponteiro passado como referência, eu tive que passar a referência, ou seja, o endereço de memória do ponteiro. Perceberam? Um pouquinho complicado esse jogo de palavras aí, né? Porque a palavra ponteiro aparece muitas vezes, assim como a palavra memória. Mas na dúvida, assiste o vídeo com calma, devagar, que vocês vão perceber que não é difícil não, tá? Algumas observações. Primeira coisa é que a gente tem que olhar que o conteúdo de um ponteiro para ponteiro é um ponteiro. O conteúdo de um ponteiro para inteiro é o quê? É um inteiro. Então, o conteúdo de um ponteiro para ponteiro, claro, vai ser um ponteiro. Perceberam aí a jogada, né? E aí, como é que eu faço para chamar essa função? E talvez é nesse ponto que tudo fique claro e fácil para vocês. Olha aí. Olha o exemplo. Neste exemplo, na linha 2 aqui, nós criamos o inteiro n, com valor 100, não interessava muito o valor. E aqui na linha 4, nós criamos dois ponteiros. Ponteiro vetor 1 e ponteiro vetor 2. Esses ponteiros estão apontando para o que nós chamamos aí de lixo, né? Lixo de memória. O valor dentro dele é um lixo de memória. Então a gente não sabe para onde ele aponta. No entanto, ao chamar a função aloca vetores, que está aqui, eu vou passar o quê? A referência de vetor 1, ou seja, o endereço de memória de vetor 1. Tá? Por que eu estou passando a referência? Porque eu vou querer mudar o conteúdo. Olha o vetor 2 aqui de novo, mesma coisa. Estou passando a referência por quê? Porque eu vou querer alterar o conteúdo. Tá? Observem que dentro da função aloca vetores eu faço dois mallocs, um para cada vetor. Então depois de usar essa memória eu tenho que fazer os frees, né? Cada malloc ganha um free, lembra?
Então aqui eles, ó, free vetor 1, free vetor 2. Bem tranquilo, né? Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó. Muito cuidado para não confundir ponteiro de ponteiro com matrizes, tá? Uma matriz é um ponteiro de ponteiro também. Mas a ideia é você perceber em que contexto aquilo está sendo utilizado e qual que é o significado, né? Então, notem que a referência de um inteiro asterisco, ou seja, de um ponteiro para inteiro, é o quê? É um ponteiro de ponteiro para inteiro. Agora, se eu tiver uma variável que já é do tipo int asterisco asterisco, por exemplo, uma matriz, eu posso também passar a matriz por referência. Eu posso passar o endereço da matriz. O que eu vou ter aí? Eu vou ter um ponteiro para ponteiro de ponteiro. Pá, ficou uma coisa complicada, né? Pô, Túlio, é muito asterisco. É muito asterisco, é verdade. Eu vou concordar com vocês nesse ponto, tá bom? De fato, é muito asterisco. Só que a ideia aqui não é complicada. A ideia é que toda vez que eu tenho ponteiro para alguma coisa, eu coloco asterisco. Então, ponteiro para inteiro tem um asterisco. Um ponteiro para ponteiro de inteiro é o quê? O int asterisco com um asterisco adicional. Perceberam a ideia, né? Então, eu posso ter sim um ponteiro para ponteiro de ponteiro de ponteiro de inteiro. Eu posso ter um int com 4 asteriscos ali. Isso pode ocorrer, embora seja uma coisa muito rara. Acho que eu nunca vi na minha vida um código que faça sentido que utilize isso. Embora seja perfeitamente possível ter um ponteiro de ponteiro de ponteiro e por aí vai. Tá bom? Pegaram bem a ideia de referência de ponteiros? Bacana. Quando a gente for falar de exercícios, eu vou mostrar para vocês um exemplo bem pequenininho. Vou desenhar na memória para a gente ter aí essa referência de estudo, tá? Então esse vídeo aí é curto mesmo, não tem muito o que dizer. É assim que nós passamos a referência de um ponteiro. Isso só é útil quando nós queremos alterar o valor do ponteiro que nós estamos passando por referência. É a mesma coisa que acontecia lá atrás, quando a gente falava de passagem por referência, não é? Nós só fazemos passagem por referência quando a gente quer alterar o valor da variável que nós estamos passando por referência. Então eu só vou passar um ponteiro por referência se eu quiser mudar o local para onde esse ponteiro aponta. Pegaram a ideia, né? Ótimo, obrigado pela atenção. Nos falamos em breve no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.